Uma pessoa está dizendo que ela gostaria muito de ter tarefas evolutivas, de ter tarefas que realmente ajudem a humanidade. E que ela não tem essas tarefas. Nós começamos a receber tarefas em função da ajuda à humanidade só quando começamos a transcender o nosso livre-arbítrio. Enquanto nós agimos com o livre-arbítrio, enquanto nós usamos o livre-arbítrio normalmente, nós só podemos ter tarefas normais, dessas tarefas que precisamos ter para desenvolver certas coisas, para ajudar um ou outro, etc. Mas tarefas realmente para ajudar a humanidade, para ajudar ao plano evolutivo, isso nós vamos recebendo à medida que vamos transcendendo o livre-arbítrio e que vamos nos conectando com uma vontade maior dentro de nós. Agora, enquanto nós não temos tarefas que são realmente parte do trabalho do plano evolutivo, isto é, enquanto nós funcionamos no plano do livre-arbítrio, as nossas tarefas são dadas como provas para nós. Então não é que nós não temos tarefas, nós temos tarefas, nos estão dadas tarefas, mas são provas para nós, para ver como é que nós desempenhamos aquelas tarefas, como é que nós assumimos aquelas tarefas, como é que nós aceitamos e desenvolvemos aquelas tarefas. Então as tarefas, para quem tem livre-arbítrio, para quem usa o livre-arbítrio, para quem faz o que quer, são tarefas que dizem respeito a uma prova para ele. Ele está sendo provado com as tarefas. As provas, as nossas provas, portanto as nossas tarefas, que são provas para ver como é que a gente faz, essas provas são enviadas ou pela alma ou pela mônada, segundo a nossa necessidade. Se são provas para nos ensinar, para nos treinar, para nos fazer aprender a lidar com as coisas, não? Aqui na vida terrestre, na nossa vida pessoal, na vida com os outros, etc., nesta vida corriqueira, então é a alma que está enviando aquelas provas para a gente ir aprendendo. E as provas da mônada já são outras. As provas da mônada já dizem respeito à nossa vida futura, já dizem respeito ao nosso preparo para uma vida mais universal. Uma prova, seja da alma ou seja da mônada, uma prova é sempre uma oportunidade para nós depurarmos a nossa energia. Então a alma, quando nos manda uma prova, não é para nos castigar, mas a alma manda a prova que nos depure, que nos purifique, ou provas que aprimorem a nossa sintonia com a vida superior. Então, se nós estamos muito envolvidos com a vida aqui, com a vida normal, vem uma prova que nos coloca em crise com aquela vida. Vem uma prova que nos coloca em desarmonia com aquela situação que nos está retendo nesta vida concreta, nos está retendo nesta vida humana normal. Então a prova vem sempre para mexer com você, vem sempre para deslocar você daquilo onde você já se acomodou, onde você já criou a sua estrutura, onde você já aprendeu a fazer as coisas, quando você já está apto a lidar com as coisas. E quando você pensa que está tudo bem, aí vem a prova para desarmar tudo, para te colocar numa outra situação. Mas isto é no sentido de você ir fazendo a sua sintonia com uma vida superior. A prova, no fundo, nos desloca da situação em que nós estávamos acomodando. E também as provas vêm para nós nos conhecermos melhor. Porque nós nos iludimos muito conosco, não é?
Nós pensamos que estamos ficando santos, nós pensamos que somos honestos, nós pensamos que somos sinceros, nós pensamos que somos eficientes. Então a prova vem para mostrar que não é bem assim. Você precisa se conhecer. Então vem a prova. Você se conhece, não é? Você passa pela prova, aquilo te purifica, aquilo aprimora seu sentimento, aquilo faz com que você procure outros contatos internos, enfim, você sai da sua situação. Então, a prova faz com que você se conheça melhor. E aí você diz, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era tão ciumento. Eu não sabia que eu era tão agressivo. Precisou virar a prova para você ver como você ainda é, como é que você é. E isso te aprimora, porque você vendo, você logo vai cuidar de se transformar. E também essas provas têm no fundo uma energia para nós aprendermos a nos dominar, para nós aprendermos o autodomínio. A prova nos leva a isso, o tipo de prova que a gente tem. Essas provas que a alma manda, essas provas ocorrem sempre em nível de personalidade. Essas provas da vida, que são todas provas em nível de personalidade, são provas para o mental, para o emocional ou para o etérico físico, dependendo da prova. Por isso que são inseridas na vida cotidiana. Isso não são provas da alma. Porque as provas da nossa alma nós nem conhecemos, nem sabemos quais são e eventualmente nem sabemos que provas a nossa alma está vivendo. Eventualmente, quando a mônada manda uma prova para nós na vida, a mônada está provando a alma para ver se a alma consegue nos guiar na prova. Então, isto é uma prova da alma, refletida em nós. Então, isto nos leva a buscar solução para as provas, dependendo da prova, em níveis mais sutis, em níveis mais internos. Existem provas muito interessantes, como por exemplo, nós temos um conceito muito arraigado. Às vezes trazemos conceitos de vidas passadas. Já nascemos com aquele conceito encravado no corpo mental. E aqui esse conceito é alimentado, ou esse conceito fica ainda mais forte. Então, uma das provas que a alma manda é nós vermos os nossos conceitos desmentidos. A gente forma certos conceitos, conceitos sobre pai, conceitos sobre mãe, conceitos sobre irmão, conceitos sobre filho, conceitos sobre a vida. Então a alma manda uma prova para desmentir aqueles conceitos. Você pensava que isso é tudo o contrário, não é assim. Então a prova vem para desmentir os nossos conceitos. Há pessoas que têm conceitos sobre família, há pessoas que têm conceitos sobre amizade, e nenhum conceito é libertador. Todos os conceitos são escravizantes, qualquer um. Então a prova vem para demolir aquele conceito. E a gente precisa ter presença de espírito e perceber logo o que está acontecendo. Deixa o conceito cair, não tem problema. Isso são casas sobre areia, os nossos conceitos. Deixa isso cair, não tem importância nenhuma. Você fica livre de um conceito. E há provas também que começam a nos tocar, que começam a procurar nos transformar no campo da soberba, por exemplo. Nós somos muito soberbos, não sei se vocês já repararam. E as provas vêm para demolir isto. Vêm para dizer, olha, não adianta você ser assim, porque a prova te mostra. Outra coisa muito séria, muito arraigada em nós, e que as provas vêm para demolir, é esta forma de não ter um ritmo correto, não? A gente vai mais lento, a gente vai... Aí vem uma prova para derrubar isto, para sacudir, não é, esta situação. Porque a vida tem um ritmo. Nós estamos dentro de um sistema solar que tem um ritmo. E nós temos que ir adquirindo este ritmo. E as provas nos levam a mudar esse nosso ritmo. A mentira, o hábito de mentir, o hábito de não ser verdadeiro.
Isto, a alma manda certas provas para a gente ir modificando isto. Provas no uso incorreto da energia. Nós precisamos aprender a lidar com a energia, nós não sabemos. E usamos a energia muito incorretamente. Então, vem provas nesse campo. Você usa a energia incorretamente, imediatamente vem a prova. E o uso incorreto da energia sexual, hoje, é um dos mais patentes, é um dos que as provas mais buscam para dissolver. Vocês veem que o HIV é inclusive transmitido através do mau uso desta energia. Isto é, o indivíduo é colocado à prova definitiva com isto. As provas da covardia, quando nós somos covardes, quando nós não temos a vontade, não temos a decisão de sermos o que somos, de sermos verdadeiros. Então, nos modificamos, somos covardes, não temos coragem de ser o que somos. Aí vem provas para nos liberar desse hábito. Tudo isto, não é? Soberba, lassidão, mentira, uso incorreto da energia, covardia, são coisas muito visadas pelas provas. E muitas coisas que vão acontecendo para nós como provas é para nós transcendermos esses estados.